Bom, hoje a gente vamos dar continuidade à nossa sessão 16.3, né? Vamos terminar, na verdade, a 16.3 e iniciar a 16.4, onde a gente vai falar do teorema de Green na aula de hoje. Nessa aula aqui tem alguns erros de digitação, eu até estava olhando aqui antes, eu até mandei lá no grupo algumas coisas que eu percebi, que a digitação não ficou legal. Ramsés chegando. Bom dia, Ramsés. Bom dia, Valdomiro. Olha, Tudo bem? é, tava começando a aula aqui agora, não falamos de nada específico da aula mesmo, não. Então, hoje a gente vai terminar 16.3 e começar 16.4. Então, na aula passada, a gente estava falando do teorema fundamental das integrais de linha. Então, hoje a gente vai fazer um exemplo de como que a gente pode utilizar e usar o fato da importância do campo ser conservativo para poder exibir a função potencial. Então, aqui eu tenho um campo, esse aqui é o P de xy, né? Na direção I. Esse aqui é o Q de xy na direção J, que são os campos escalares. Pediu aqui na letra A para mostrar que F é conservativo. Então, uma ideia para mostrar que F é conservativo, no finalzinho da aula passada, a gente viu um teorema que falava que se esse campo fosse definido numa região simplesmente conexa, valia a volta daquele teorema. Porque se F é conservativo, o teorema fala que dp dy é igual a dq dx. Agora, se isso aqui valer, ou seja, isso aqui é sempre verdade, independente de onde esse campo tá definido, né? Independente do domínio, isso aqui é verdade. Agora, a volta desse teorema, ou seja, para valer essa igualdade, o campo é conservativo, então o domínio que esse campo F está definido tem que ser uma região simplesmente conexa. Nesse caso aqui, os campos escalares aqui, eles estão definidos no R2 todo, porque são polinômios, tá vendo? Então, nesse caso aqui, o R2 todo é uma região simplesmente conexa. Lembra que é aquela região feita de um pedaço só, não tem buraco, é aberto. Então, o R2 todo, né, o plano, satisfaz esses pré-requisitos. Então, se a gente mostrar que é conservativo, basta checar essa igualdade aqui. Ó. Se isso aqui for verdade, então a volta aqui do teorema vai estar valendo. Na letra B, pede para encontrar a função potencial. Já que ele é conservativo, então deve ter uma função potencial f. E, por último, calcular a integral de linha desse campo, onde C é a curva parametrizada por essa equação vetorial. Ou seja, esse aqui é o x de t na direção I, esse aqui é o y de t na direção J, o t variando de 0 até π. Então, é o que está pedindo na letra C. Tranquilo? Vamos lá fazer as contas necessárias? Vamos lá, aqui acho que tem um erro aqui, né, para iniciar, que eu até mostrei para vocês, aqui quando eu digitei aqui, na verdade, esse 3 aqui, na verdade, é um 2, né, tá vendo? O campo original é 3 mais 2xy, um 2, tá vendo? Quando eu digitei para cá, não sei porquê, eu coloquei um 3 aqui, aqui é 3 mais 2xy, né, aí eu digitei aqui 3 mais 3xy, então aqui é 2xy, o que está correto. Então, temos os nossos campos escalares. Então, como eu tinha comentado para vocês, está definido no R2 todo, então basta a gente checar essa propriedade aqui, tá vendo? Ou seja, derivar P em relação a Y, então a derivada disso aqui é 0, a derivada de 2xy em relação a Y é 2x, que é constante, a derivada de Y é 1. Derivar isso aqui em relação a x, então a derivada disso aqui é 0, e a derivada de 2x é 2x. Então, como deu igual, tranquilo para todo mundo? Então é conservativo. Tá tranquilo. Na prova nunca cai facinho de jeito, né? Letra B. Não. Não, mas pode ser que tenha alguma coisa fácil também na prova, né? Mas esse aqui realmente está muito fácil. As derivadas estão muito fáceis de serem. Se bem que derivar não é difícil, né? O difícil é integrar. Derivar, como tem regra, o negócio pode ser feio do jeito que for. Você sabendo as leis de derivar, é fácil, né? Bom, O problema é integrar mesmo. integrar é mais complicado, porque você vai fazer o caminho inverso, né? Ou seja, realmente, aí as técnicas de integração tem hora que, se você, mesmo sabendo todas elas, tem hora que é difícil. Bom, quem já fez EDO aí, vocês vão lembrar lá da parte de equação diferencial exata, que a gente tinha uma coisa parecida, né? Só que lá
era my e nx, né? Para poder mostrar que era exata. A gente recuperava a solução implícita da EDO, depois quem não fez EDO ainda vai ver essa parte. Aqui uma coisa bem parecida, porque se o campo é conservativo, então significa que ele vai ter uma função potencial, que eu não sei quem é ainda, mas eu sei que essa função potencial, ela tem que satisfazer a seguinte relação, ou seja, a derivada, o gradiente dessa função potencial tem que ser igual ao campo. E o gradiente é dado pelas derivadas parciais, tá vendo? A derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y. Então, isso aqui obrigatoriamente tem que ser igual a p e a derivada parcial em relação a y tem que ser igual ao q. Porque ó, o campo é pq e o gradiente é quem? É a derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y. Esse aqui é o gradiente de f. Então, o P tem que ser igual a isso e o Q tem que ser igual a isso. Então, aqui tem algumas escolhas a vocês fazerem. Como é que eu faço para recuperar a função f, dado a derivada parcial em relação a x? Logicamente, é fazendo a operação inversa. Se eu tenho a derivada parcial, então eu tenho que fazer a integral da derivada para poder recuperar a função. Então, aqui, ou vocês podem integrar a derivada parcial em relação a x. Você pode integrar a derivada parcial em relação a x, ou você pode integrar a derivada parcial de f em relação a y, que de qualquer uma das maneiras você vai extrair a função original, que é a f de xy. Aqui eu escolhi integrar 1, que é a derivada parcial em relação a x, tá vendo? Quando eu integro a derivada parcial em relação a x, o resultado vai ser a própria função. Só que com uma pequena modificação aqui. Porque quando você integra, você vai ter uma constante de integração. A constante de integração, ela pode depender de y. A novidade é essa, ela não precisa ser um número. Porque quando você derivar isso aqui parcialmente em relação a x, isso aqui vai ser zero, vai fazer o mesmo papel da constante, né, número, que a gente via lá no curso de cálculo 1. Ficou claro por que aqui a constante de integração, ela pode depender de y? Ficou. Porque Porque quando quando você derivar em deriva. relação a x, ela vai fazer o mesmo papel do número. Ou seja, igual a gente. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, quando você derivou em relação a x, deu zero. Então, por isso que a constante de integração, ela pode depender de. Tá falando aqui, né? Pode depender de y. Tranquilo? Integrou em relação a x, então a primitiva de 3 é 3x, a primitiva disso aqui é x ao quadrado vezes y, tá vendo? Y é constante. A primitiva de 2x é x ao quadrado, e a constante de integração é esse g de y que está aqui. Pronto. Então, por enquanto, a minha parcial aqui da minha f de xy é dada por essa função aqui, ó. Por enquanto, a minha f de xy é dada por isso. Mas só que eu não sei quem é esse g de y. Para descobrir esse g de y, eu vou amarrar com essa segunda informação que eu tenho aqui, que eu não utilizei ainda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa f que eu obtive por enquanto, vou derivar ela em relação a x, ó, em relação a y, para poder utilizar exatamente isso aqui, ó, e vou igualar, tá vendo? Porque a derivada parcial dessa f, por enquanto, que eu tenho, tem que ser igual a q, que é outra informação que eu tenho para fazer as duas amarras. Então, é o que está sendo feito aqui embaixo. Derivei parcialmente a f que eu tinha. Sai daí, linha. Bom, saiu. Então, eu peguei essa f que eu tinha aqui. Tá vendo? 3x mais x ao quadrado y mais g de y. Derivei em relação a y. Se eu derivei em relação a y, esse 3x aqui, a derivada dele é zero, concorda? Porque ele é constante. A derivada disso aqui em relação a y vai dar x ao quadrado, porque o y, a derivada é 1, o x ao quadrado é constante, mantém. E a derivada desse aqui é o g', eu não sei quem é. Mas eu sei que isso aqui tem que ser igual ao quê? Né? Porque a derivada parcial de f em relação a y tem que ser igual ao quê? Então, esse camarada pode cortar com esse, então, obrigatoriamente, esse aqui tem que ser igual a esse. E aqui eu integro em relação a y dos dois lados, né? Para utilizar lá o curso de cálculo 1, a integral da derivada, beleza? Da própria função g de y, que é menos y ao cubo mais k. Agora, esse k aqui realmente é um número, é constante mesmo, beleza? Que aqui é uma integral lá do curso de cálculo 1. Então, voltando na função potencial, ela é o quê? Era 3x, que a gente tinha aqui na expressão 3, tá vendo? Era os 3x mais x ao quadrado y, e agora eu posso substituir o meu g de y. Eu descobri quem que é meu g de y. Então, observe que essa função potencial ela não é única. Por quê?
porque ela depende dessa constante de integração. Então, a mais simples possível é você pegar o k igual a zero. Ok? Vai satisfazer essa função aqui, é uma função potencial para aquele campo lá. Por quê? Porque a derivada, ou seja, o vetor gradiente, ou seja, as derivadas parciais, se você fazer a conta aqui de novo, pegar a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, você vai ver que ela vai coincidir exatamente com a expressão de P e a expressão de Q, que é exatamente o campo F. Ficou claro a letra B? Agora ficou sim. Ótimo. Marcos também tá tranquilo. Na letra C, aí vem a parte boa. Vocês lembram do teorema? Que quando o campo, você tinha uma integral do campo sobre uma curva, e quando esse campo aqui era conservativo, ou seja, ele era igual a uma função potencial, vocês lembram que essa integral aqui, tanto no R2 quanto no R3, ela não dependia da parametrização da curva, ela dependia simplesmente do ponto final e do ponto inicial, não era? Do ponto A e do ponto B. Ou seja, a gente viu que essa conta aqui era o quê? Era o F de R de, não sei qual foi a letra que eu usei lá, acho que foi B pequeno, e o F de R de A. Foi o ponto final e o ponto inicial. Aqui, nesse caso aqui, ele deu a parametrização da curva, mas não necessariamente a gente precisa fazer a conta. Por quê? Porque só depende dos pontos iniciais e finais, essa integral do campo, porque ele é conservativo. A gente acabou de mostrar que ele é conservativo. Então, ó, pra você ver a conta como é que fica. Essa aqui é a definição, tá vendo? Isso aqui tá fazendo o papel da F, do campo, né? Ou seja, essa aqui é a definição, mas só que agora o que acontece? Por mais que ele deu aquela parametrização da curva, tá vendo? Ele deu aqui, ó, e elevado a t, seno de t, ou seja, não precisa eu pegar isso aqui, substituir no lugar do x, pegar esse y, substituir no lugar do y, depois calcular a derivada disso aqui, o x', o y', fazer o produto interno, ou seja, fazer a conta toda dessa integral aqui, porque eu sei que a resposta vai ser simplesmente o f aplicado no ponto final, menos o f aplicado no ponto inicial. Só que o ponto final, os pontos iniciais e os pontos finais. Quem que é o r de zero, que é o ponto inicial aqui, ó? O r de zero, se você pegar e colocar lá na curva, o que é o r de zero? É o x de zero, né, na direção i, mais o y de zero na direção j. Quem que é o x de zero? Voltando lá, ó, quem que era a minha curva? E elevado a t, seno de t, era o... Se você calcular o r de zero aqui, vai ficar e elevado a zero vezes o seno de zero. Seno de zero, ficou um teto aqui, né? Seno de zero. O seno de zero é zero. Então, e elevado a zero dá 1. Então, o r de zero vai dar zero na direção i, a primeira coordenada. E a segunda coordenada vai dar quem? Vai dar e elevado a zero, cosseno de zero. Quase que eu faço um teta de novo. Só que esse camarada aqui vale quanto? 1, né? E elevado a zero dá 1 e cosseno de zero dá 1. Então, o ponto deu 0, 1. Esse é o R de zero. Se você calcular o R de π, o que é o R de π? É colocar π no lugar do t. Vai ficar e elevado a π vezes o seno de π, e o outro vai ficar e elevado a π vezes o cosseno de π. Seno de π é 0, então vai zerar essa primeira coordenada aqui, e aqui o cosseno de π é menos 1. Então vai ficar menos e elevado a π. Fica esse número feio aí mesmo, mas não tem problema. Aqui, ó, 0, 1 e 0 e e elevado a menos π. Beleza? Tomou k igual a 0, que é uma possibilidade para a função potencial. Quando você calcula f do ponto... Esse aqui é o r de 0, tá vendo? É o r de 0. Esse aqui... Opa, r de 0 não, r de π. É o ponto final. Menos esse aqui que está aqui dentro é o r de 0. Então, quem que é a f? A f a gente acabou de calcular ali, né? A f de xy é quem? É 3x mais x ao quadrado y menos y ao cubo. Então, quem que é o f de 0 menos e elevado a π? É colocar 0 no lugar do x, então aqui vai zerar, e aqui vai ficar menos, né? Então vai ficar mais e elevado a, tá vendo? E elevado a π elevado ao cubo, então vai ficar e elevado a 3π. Então, por isso que deu esse valor aqui, ó. E quem que é o f de 0, 1? É colocar 0 no lugar do x, então 0 aqui, e coloca 1 no lugar do y, então vai ficar menos 1. Só que, o que acontece?
tem esse menos aqui, ó. Com esse menos aqui, ficou mais, beleza? Porque o menos 1 deu mais 1. Tranquila a conta? Aí ficou tranquilo. Eu só fiquei um pouco confuso na parte lá da integral ali, que já igualou direto para f de r de π menos f de r de zero. Exatamente a aula de terça-feira, né? Só depende dos valores finais, porque o campo é conservativo, então significa que a integral de linha só depende do ponto, só depende do ponto final. Esse aqui a gente chamou de B e esse aqui a gente chamou de A. Ou seja, é simplesmente a integral da derivada, tá vendo? Esse aqui faz o papel da derivada, tá vendo? Lembra o teorema fundamental do cálculo, que você tinha a integral da derivada? O resultado era f de x variando de b até a, que era f aplicado no ponto final, menos o f aplicado no ponto inicial. Aqui, esse f' de x lá do curso de cálculo 1, a gente falou que está sendo substituído pelo gradiente, que faz o papel, entre aspas, da derivada. Então, por isso que é o teorema fundamental das integrais de linha, ou seja, para lembrar o teorema fundamental do cálculo, porque tinha exatamente a segunda formulação da segunda parte do teorema fundamental do cálculo, que é essa aqui, ó, lembra muito o teorema fundamental das integrais de linha. Então, por isso que ficou o f do ponto final, tá vendo? Esse f aqui, ó, se essa aqui é a derivada, então o resultado vai ser o quê? Vai ser simplesmente a f de r de t, com o t variando de 0 até π. Para fazer a analogia com essa aqui, ó. Ah, sim. É, realmente. É que terça-feira eu não sabia que teve aula também, não. Por isso que eu fiquei um pouco boiando. Beleza. Então, vamos lá. Então, letra C, nós terminamos o nosso exemplo. Ficou tranquilo o exemplo? Podemos seguir para poder terminar. Aqui eu estou terminando o capítulo, para terminar o capítulo, e depois tinha mais uma coisinha para terminar, mas na frente a gente termina mesmo. Então, por enquanto, a gente viu como a gente recupera a função potencial para esse caso, ou seja, quando você tem o campo conservativo, como que a gente extrai a função potencial. Quem fez EDO vai lembrar muito bem que a equação exata a gente fazia o mesmo processo para poder achar a solução implícita lá da equação diferencial. É o mesmo caminho que a gente faz. Tranquilo até aí? Sim, sim. Beleza, então vamos caminhar para o término da sessão, terminar o capítulo e, na verdade, terminar 16.3. Então, o que acontece? Aqui a gente vai falar a respeito de conservação de energia. Por mais que eu não sou físico mas quando eu vejo um exemplo da física, acho que eu me identifico, eu gosto de falar a respeito, mesmo não dominando muito a questão da física. Mas aqui, o que acontece com a conservação de energia? Ou seja, aqui ele vai ele vai fazer uma comparação da energia cinética com energia potencial para quando você pega um objeto e move ele através de uma força num determinado campo e qual que é a relação se esse campo for conservativo. Então, vai ser uma relação interessante que a gente vai ter aqui nessa situação aqui. Então, vou pegar um campo de força contínua para mover um objeto ao longo de um caminho parametrizado por uma curva R de t, com ponto inicial e ponto final. Beleza. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a gente sabe que a força é massa vezes aceleração, e a aceleração a gente sabe que é a derivada segunda da posição, né? A posição é dada por essa função vetorial aqui que faz o percurso. Então, até aí, tranquilo, até aqui a segunda lei de Newton. Aí, como a gente viu lá atrás, o trabalho ele é dado através da integral desse campo de força para poder mover uma... na verdade, foi o start que a gente fez para poder definir integral de linha, né? A gente utilizou um exemplo lá da física, como sendo o trabalho, para poder chegar na equação da integral de linha de um campo de força contínuo qualquer. Então, a gente utilizou o trabalho para poder fazer esse start, para poder a gente chegar nessa expressão aqui. Então, o trabalho é dado por isso. Aqui eu tenho o F, como eu colocar a parametrização aqui na minha F, tá vendo? Esse dr se transformou no R' de t dt. Aqui eu estou usando o fato dessa força ser igual a massa vezes aceleração. Aí aqui o que acontece? A aceleração, observa, massa vezes aceleração. Aqui, se eu pego aqui e multiplico pelo... Tá vendo que esse aqui está multiplicado por mais um R', né?
Então, se eu vou multiplicar por mais um R' aqui, ó, multiplica esse aqui por R', multiplica esse aqui por R'. Então, ficou R duas linhas vezes R'. Então, ficou desse jeito mesmo, a derivada segunda vezes a derivada primeira. Lembrando que esse vezes aí é um produto interno, beleza? Porque isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, então esse ponto que está aí é um produto interno. Coordenada a coordenada, beleza? Então, olha que coisa interessante. Eu posso substituir a derivada segunda vezes a derivada primeira como sendo a derivada do produto das derivadas primeiras sobre 2. Por que eu posso fazer isso? Ó, vamos pegar o R' de t e vamos derivar isso aqui para vocês verem o que dá? Vamos derivar isso aqui em relação a t. A derivada dessa coisa aqui em relação a t. Como é que eu derivo isso aqui? Conserva constante, que é meio, vezes. Como é que eu derivo esse produto? Eu derivo o primeiro, a derivada da derivada vai dar a derivada segunda, conservo a segunda expressão, mais, agora eu conservo a primeira, que por acaso elas são iguais, né? Vezes a derivada da segunda, só que a derivada da segunda é a derivada da segunda é a derivada segunda, beleza? A derivada da segunda função é o R duas linhas, beleza? Porque a função já é o R'. Então, tá vendo que aqui dá duas vezes a mesma coisa? Duas vezes R duas linhas vezes R'. Mas como está dividido por 2, está vendo que é exatamente a mesma expressão? Ou seja, o R duas linhas aqui, por isso que está aqui entre colchete aqui, under brace aqui, ó. Isso aqui, ó, você pode substituir exatamente pela derivada do produto das derivadas primeiras dividido por 2, que é o que eu fiz. Esse 2 aqui, como ele é constante, ele pode sair para fora aqui, junto com M, tá vendo? E aqui, no lugar do R duas linhas vezes o R', eu troquei pela derivada do produto aqui, ó. Só que a integral da derivada, vocês concordam que vai dar... Ah, tá. Isso aqui vezes isso aqui, a multiplicação das derivadas primeiro, eu posso substituir pelo módulo da... Por quê? O que acontece? Você vai pegar esse vezes esse, vai ficar o x' de t ao quadrado mais o y'. Vou fazer o caso aqui que é do R2. Seria isso aqui, né? O R', quando você multiplica um pelo outro, vai ficar coordenada por coordenada. Então, quando você pega o módulo ao quadrado, então esse camarada aqui vai cortar. Por isso que ficou essa expressão aqui, ó. Só refazer aqui de novo. Ó, por que que ficou o R'? O que que é o R' ao quadrado? Primeiro, vamos fazer sem o quadrado. O que que é só o R'? Isso aqui vocês concordam que é a raiz quadrada de x' ao quadrado mais o y' ao quadrado? A norma? O módulo? Sim, sim. Então, quando você leva ao quadrado, ó, o quadrado corta com a raiz. Sobrou só isso aqui, ó. Isso aqui é exatamente o produto interno da derivada primeira, R', por ela própria. Então, por isso que ficou R' ao quadrado. Ficou claro? Ah, sim, agora entendi. Bom, então agora, ó, pra você ver, ó, a integral da derivada é a própria função. Tá vendo? É a própria função variando de b até a. A integral da derivada é a própria função. Então, o m sobre 2 aqui está do lado de fora já. Eu vou substituir o b no lugar do t. Depois substitui o a no lugar do t. Lembrando que a derivada primeira, na verdade, é a velocidade. Né? Se a derivada segunda é a aceleração, então a derivada primeira da posição é a velocidade. Então, essa aqui é a velocidade ao quadrado. A velocidade ao quadrado no ponto final. Essa aqui é a velocidade ao quadrado no ponto inicial. E isso aqui é exatamente o que a gente vê, que a gente conhece, né, lá da física. Aqui está falando que a derivada é a velocidade. A derivada da posição é a velocidade. E aqui essa observação fala que essa quantidade, metade da massa vezes a velocidade ao quadrado, é o que a gente chama da energia cinética do objeto. Então, nós podemos escrever o trabalho, lembrando que essa expressão toda aqui era o trabalho que a gente começou lá, né? O trabalho, ele é o quê? É a variação da energia cinética, tá vendo? Portanto, podemos reescrever o trabalho como sendo o quê? A variação da energia cinética no ponto final menos a energia cinética no ponto inicial. Diz que o trabalho realizado pelo campo de força ao longo do caminho, C, é igual à variação da energia cinética nas extremidades. Tá vendo? É uma coisa bastante interessante que a gente consegue deduzir utilizando simplesmente a integral de linha de um campo
onde esse campo aí a gente utiliza massa vezes aceleração pela segunda lei de Newton. Dúvidas? Não, está Ainda aprendendo digerir. mais física. Hã? Aprendendo mais física. Você já tinha visto essa parte também, né? Não, assim não. Assim não? Integral de linha, não. Ah, tá. Então aqui, ó, o que acontece? Para terminar mesmo, aqui enfatizei que é para terminar mesmo o negócio, é porque eu pensei que era para terminar com energia cinética, aí depois eu vi que tinha energia potencial para poder fazer o lastro, né? Aí das duas, utilizando o integral de linha. Então agora a gente vai terminar mesmo, vamos admitir que F seja um campo de força conservativo. Bom, se ele é conservativo, então ele tem uma energia potencial. Isso aqui é a definição da física. Esse sinal de menos aqui, eu acredito que seja a respeito por causa de referencial, porque energia potencial ela está relacionada com a altura ou a posição de objeto em relação a algum referencial. Então, ele está definindo como sendo essa P de XY como sendo menos a F. Aqui ficou faltando um sinal de menos, né? Ou seja, quando você pega como F é o gradiente, ó, esse F grande, eu estou chamando F de P, então significa que esse F aqui é menos o gradiente, né? Porque é menos a F, então eu estou trocando aqui por menos o gradiente da P, beleza? Calculo o gradiente aqui dos dois lados, gradiente da P é igual menos o gradiente da F. Só que o gradiente da F aqui ficou faltando, né? Eu sei dessa expressão aqui, ó. Então, aqui ficou faltando a F, tá vendo? Isso aqui seria igual a menos F, né? Então, menos F é igual o gradiente da P, então, consequentemente, F é igual a menos o gradiente da P, né? Ficou faltando um menos aqui, ó, na minha digitação. Então, o campo é dado por menos o gradiente dessa P, né? Dessa energia potencial que eu estou chamando aqui de P. Bom, com isso, o que a gente tem? Vamos voltar lá na expressão do trabalho. Pelo teorema fundamental das integral de linha, então, aqui, só subir e descer para poder aparecer o sinal de igual, agora apareceu o sinal de igual. Então, o trabalho é igual à integral de linha, tá vendo? Só que esse F aqui eu estou trocando por menos o gradiente da P, beleza? O menos pode sair para fora, não tem problema nenhum. Daqui para cá eu aplico o teorema fundamental das integrais de linha. E aí, o que acontece? Como a integral da derivada, isso aqui vai dar exatamente a P de R de T, com T variando de A até B. Então, vai dar esse menos aqui, ó, é o menos de lado de fora aqui, né, que continua aqui. P de R de B, na verdade, aqui, ó, ficou trocado, tá vendo, de lugar? Porque esse menos com menos aqui dá mais. Então, na verdade, aqui, ó, tá trocado de lugar. Na verdade, o P de A é positivo e o P de B aqui, que é o início aqui, ó, menos o P de A menos o P de B. Agora eu vou comparar isso aqui com a outra expressão que a gente obteve. Foi K de B menos o K de A, não foi? Na página anterior aqui, ó, da energia cinética, K de B menos o K de A. Só que tá minúsculo aqui, mas é a mesma coisa. É o ponto final e o ponto inicial. Então, para você ver, dessa expressão aqui, ó, o que você pode deduzir? Você deduz que o K de B menos o K de A, aqui está trocado também, aqui é P de A menos o P de B. Então, o que acontece? Você vai colocar vai pegar esse K de A, ó, o K de A está negativo, então você vai pegar o P de A, cadê? K de B menos o K de A é igual a, cadê? Tá. Você vai, quem que eu troquei de lugar aqui, ó? P de A menos o K de A. Parece ter outro erro de sinal aqui. K de B menos o K de A é igual P de B. O P de A está positivo aqui, então significa que esse camarada trocou de lugar. Então, se ele está positivo, então quem trocou de lugar foi o... tá esquisito essa conta aqui.
Mas pela expressão que tá ali em cima, fica P de A menos P de B, não? P de A menos o P de B aqui, né? É. Aí o de baixo aí que tá errado, porque tá com o sinal invertido. Aqui está trocado de lugar. Mas aqui, o que a lei de conservação, que a gente precisa entender, né? O que significa essa lei de conservação da energia, quando o campo é conservativo? Que o trabalho realizado por um campo para mover um objeto do ponto A até o ponto B, se o campo for conservativo, então a soma das energias potenciais e cinética, a soma, né? Permanece constante, ou seja, aqui é como se fosse o início e aqui é como se fosse o final, né? Ou seja, você pega a energia potencial mais a energia potencial, imagina você está no ponto A e no ponto B. Então, para você sair do ponto A e do ponto B, é como se a energia, essa soma, né, da energia, a soma da energia potencial com a cinética, ela vai permanecer constante, porque deu igual. Então, aí é o nome, daí uma das razões que o campo é chamado de conservativo, porque conserva energia. Beleza? Depois, se isso aqui ficou alguma dúvida, acho que é melhor vocês consultar o professor de física, talvez acho que ele consegue explicar melhor do que eu essa parte aqui. Mas deu para poder, só para mostrar para vocês que existem outras relações do cálculo com as aplicações, porque na verdade o cálculo é uma ferramenta. Tranquilo? Tranquilo. Aí a gente termina mesmo o capítulo 5, na verdade a gente termina a sessão 16.3 e vamos iniciar a nossa sessão 16.4. A 16.4 é onde a gente começa o teorema de Green, lá no livro do Stewart. Então, esse teorema de Green aqui, o que ele vai fazer? Ele vai relacionar uma integral de linha com uma integral dupla. Como assim? Então, você vai ter uma linha aqui que é uma fronteira, tá vendo essa curva C aqui? Então, você vai ter uma integral de linha. E aqui, delimitada, não é qualquer região, essa região a gente vai ver que ela vai precisar, vai ter que ter orientação, vai ter algumas hipóteses no teorema de Green. Essa região, ela é interior à curva fechada simples, né? Que essa curva não tem autointerseção e tal, de forma que vamos fazer o teorema de Green relacionar a integral dupla dessa região D aqui, ó, delimitada por essa curva, com a integral de linha, que é a fronteira dessa curva. Então, qual que é a relação que a gente vai ter nisso tudo? Então, fornece a relação da integral de linha ao redor de uma curva fechada, tal, e uma integral dupla sobre a região plana, delimitada, igual está aqui na figura. Bom, aqui a gente assume que D é constituído de todos os pontos interiores, tá vendo? A C, ou seja, essa região aqui no interior. Por convenção, essa curva ela vai ser considerada positiva se você percorrer ela no sentido anti-horário. Anti-horário significa que se você caminhar sobre ela, a região interna vai ficar sempre à sua esquerda, para alguém que esteja caminhando na fronteira. Beleza? Então, você vai percorrer essa curva por uma função vetorial apenas uma única vez, ou seja, o t variando de A até B. Então, quando você faz isso aqui utilizando a sua R de t, você vai sair do ponto inicial, vai vir, vai fechar. Então, aqui o R de A aqui vai coincidir com R de B, porque ela é fechada, né? Ou seja, o t ele saiu de A e foi até B, percorreu uma única vez. Beleza. Então, o teorema é o seguinte. Considere ser uma curva plana simples, fechada, contínua por partes. Contínua por parte, por que isso? Porque a curva pode ser uma coisa assim, né? Sei lá. Não tem problema, né? A curva ser algo desse jeito e não ser derivável aqui, talvez numa quina aqui, né? Ela tem que ser contínua por partes, orientada positivamente, ou seja, no sentido anti-horário, e D é a região delimitada por C. Agora aqui vem as hipóteses para os campos escalares, P e Q. Se esses campos escalares que formam o campo vetorial, eles têm derivadas parciais contínuas de primeira ordem, ou seja, ele for de classe, a gente chama isso aqui de classe C1, então o que acontece?
Aqui tem outras figuras de como pode ser a região D, tá vendo? A região D, ela pode ser... A curva, ela tem que estar orientada no sentido anti-horário, igual tá aqui, tá vendo? No sentido anti-horário, e D é a região delimitada. Se você caminhar sobre essa curva, ela vai... o interior dela vai estar sempre nesse caso aqui, a sua esquerda. Aqui, orientação negativa, tá vendo que essa aqui está orientada no sentido horário do relógio, então a curva o interior vai estar à sua direita. Então, o que o teorema fala? Que a integral de linha, né, sobre a curva de P dx mais Q dy vai ser igual à integral dupla de dq dx menos dp dy dA. Então, isso aqui que vocês têm que estar... Esse é o teorema de Green, na verdade, né? Onde esse D e esse C aqui, ele vai satisfazer as hipóteses, esses campos também vai satisfazer as hipóteses. Eu preciso que as derivadas parciais, elas sejam contínuas, tá vendo? Que eu preciso calcular a integral dupla. Então, essa aqui é a relação que eu faço entre uma integral de linha com uma integral dupla. Então, você pode escolher qual que é mais fácil resolver. Se é parametrizar a curva e resolver a integral de linha, ou se é mais fácil você calcular a integral dupla utilizando dependendo dessa região D aqui, né? Se dá para coordenadas polares, se é região do tipo 1, do tipo 2, o que você vai fazer é a variação de x e de y aqui nesse caso, né? Se vai fazer transformação de variável, se vai mudar, né? Utilizar a 15.10 que a gente viu lá, e tudo. A demonstração desse teorema, ele não é tão fácil, onde esse D aqui for uma região desse tipo aqui, né? Ou seja, não vai ser nada fácil, mas se ele for uma região do tipo 1 ou do tipo 2, o livro do Stuart faz as demonstrações lá. Se vocês tiverem a curiosidade, tiver alguma dúvida e quiser perguntar depois, a gente pode esclarecer. Eu não coloquei aqui no texto para poder não ficar o texto muito inchado, né? Muito denso. Então, o que vocês têm que guardar, o teorema de Green, é exatamente essa expressão aqui que relaciona a integral de linha com a integral dupla. Tranquilo o teorema? Não. Professor, pode dar mais uma só explicação sobre essa orientação aí? Eu não consegui pegar direito. Então, essa curva C aqui, ó, é exatamente essa fronteira da região. Ela tem que estar orientada no sentido anti-horário. Tá vendo? Vem aqui, volta, vem aqui de novo, volta aqui, vem aqui de novo e termina, né? Ou seja, ela tem que ser fechada. Se a curva C for uma curva fechada simples desse jeito, tá vendo que ela não tem alta interseção? Você não pode fazer uma coisa desse jeito aqui, né? E chamar essa região aqui de D, porque ela tem uma alta interseção aqui, tá vendo? Se a curva C delimita essa região D, então a integral de linha, tá vendo? Em alguns casos coloca até uma bolinha aqui, né? Que a gente vai ter, inclusive, a anotação aqui embaixo falando a respeito disso, para poder falar, coloca uma bolinha, coloca uma setinha, para poder falar que essa curva C aqui, ela é orientada positivamente, ou seja, ser orientada positivamente significa estar no sentido anti-horário. Se alguém caminhar sobre essa curva, a região interior, delimitada por ela, vai estar à sua esquerda, que é o D. Quando isso acontece, essa integral de linha é igual à integral dupla dessa coisa integrando aqui. Essa coisa integrando aqui, ó, vai ser alguma coisa que depende de x e y, concorda? Porque o P e o Q dependem de x e y, então as derivadas parciais possivelmente dependem de x e de y. Ou pode depender somente de x, ou pode depender somente de y, mas essa integral dupla aqui vai ser uma coisa que depende de x e y. Né? Quando você faz essa subtração aqui, ó, fazer as derivadas parciais e fazer a subtração vai ser uma integral dupla, igual a gente estudou lá no capítulo 15. Ok? Sim, sim. Então, acho que tem um exemplo aqui para a gente terminar essa aula. Antes do exemplo, tem só a anotação aqui de que pode acontecer, de aparecer o que eu tinha falado para vocês aqui, né? Pode ser que coloque uma bolinha para poder falar que essa integral, essa curva C, ela é fechada, ou seja, você pega a integral de linha, coloca essa bolinha aqui para falar que a curva que você está integrando, ela é fechada. E aí, o que acontece? Algumas vezes você pode substituir esse C aqui por esse símbolo aqui, del D. Del D aqui significa a fronteira de D. E
algumas vezes ainda coloco uma setinha nessa curva, para mostrar que ela está sendo orientada no sentido anti-horário. Coloco uma setinha aqui, ó. Imagine, dá um zoom aqui para vocês verem. Coloco uma setinha assim, ó. Nesse sentido, tá vendo? Para o sentido anti-horário. Então, pode ser que vocês vejam isso em alguma anotação. Então, o teorema de Green, ele pode ser reescrito dessa maneira, tá vendo? Isso aqui é a mesma coisa, ou seja, aqui simplesmente eu troquei a curva pela fronteira, e aqui é exatamente a expressão do teorema de Green. Então, mais uma anotação aí para vocês. O exemplo, ó, para vocês verem como que ficou simples resolver esse exemplo utilizando o teorema de Green. Pediu para calcular essa integral de linha, isso aqui faz o papel do P de XY, isso aqui faz o papel do Q de XY, né? E falou que essa curva aqui é o círculo. Centro na origem, raio 3. Então, centro na origem, raio 3. Orientada positivamente, então significa que está assim, né? D é a região delimitada por o círculo, tal. Então, D é essa região aqui interior. Então, o que acontece? Vamos mudar para aplicar o teorema de Green. Aqui, ó. C é a região. Tá vendo? Pediu para calcular essa integral de linha. Vamos imaginar que a gente não saiba do teorema de Green. Como é que a gente resolveria isso aqui? Logicamente, você teria que parametrizar isso aqui, ó. Você poderia chamar o x de 3 cosseno de t. Você poderia chamar o y de 3 seno de t. Por quê? Porque quando você pega x ao quadrado mais y ao quadrado, vai dar 9 cosseno ao quadrado mais 9 seno ao quadrado, vai dar, coloco o 9 em evidência, né? Então, é verdade, né? Ou seja, o x de t dessa forma e o y de t dessa forma, com o t variando de 0 a 2π, parametriza. Aí, como é que ficaria a sua integral? Sua integral ia ficar assim, ó. Integral sobre c de 3y menos... Eu tenho tempo? Tenho. E elevado a seno de x dx mais 7x mais raiz de y à quarta mais 1 dy. Isso aqui, quando você parametrizar, ou seja, o que é isso aqui, na verdade? Isso aqui é a sua f de xy é dada por p de xy na direção i, fazer na formação vetorial aqui, ó. Vamos deixar assim mesmo. P de xy, q de xy. Onde p e q é essa expressão aqui. E quem que é a sua R de t? A sua R de t, que é o dx. dy, quem que é o dx? Ó, se o x é 3 cosseno de t, então o dx... vamos colocar aqui primeiro. 3 cosseno de t e 3 seno de t. Então, eu vou precisar da derivada. Quem que é meu R'? Meu R' é meu dx dy. Que é o x', y'. Mesma coisa, né? Então, isso aqui vai dar... Só para mostrar para vocês a mão de obra que e depois a gente vai utilizar o teorema de Green para ver o que vocês acham melhor. Então, isso aqui vai dar... Voltando lá. Quem que é o x'? Se o x é 3 cosseno, então a derivada vai dar menos 3 seno. E a derivada desse aqui, o y', vai dar 3 cosseno de t. Pronto. Tá. Eu vou precisar do meu f de r de t para poder fazer a conta. Ou seja, eu vou precisar do f de 3 cosseno de t, 3 seno de t, que é o x e o y de t. Tá, eu vou aplicar isso aqui no meu f. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar... quem que é meu f? Meu p aqui, ó, 3y. Então, 3y. O que é o y? O y é 3, vamos multiplicar 3 vezes 3, vai ficar 9 seno de t, menos e elevado ao seno do 3 cosseno de t. É exatamente essa coisa feia mesmo, tá vendo? Tem um x aqui em cima, no expoente aqui, ó. E o x é 3 cosseno de t. Então, esse aqui deu essa primeira coordenada do f,
e a segunda coordenada é quem? É 7. 7 vezes 3 vai dar 21. Então, 21 cosseno de t, 7x, mais a raiz quadrada de y à quarta, 3 elevado à quarta vai dar 81. 81 seno à quarta de t, mais 1. Pronto, esse é o f de r de t. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar do produto interno, não vou? Vezes o r'. Então, vou pegar a primeira coordenada aqui, vezes a primeira coordenada. Cadê a primeira coordenada? Essa aqui, ó. Primeira vezes primeira. E a segunda vezes a segunda coordenada. Ou seja, essa vezes essa. E essa aqui vezes essa. Então, vai ficar 9 seno de t menos e elevado a seno do 3 cosseno de t, que multiplica, ó, menos 3, juntando aqui, ó, menos 3 com esse 9 aqui, ó. Vamos deixar aqui por enquanto. Vezes menos 3 seno de t. Vai ficar esse vezes esse. Observe que isso aqui é vou fazer um parênteses aqui, ó. Vai ficar uma multiplicação esse vezes esse e esse vezes esse. Mais quem? Como esse aqui tá mais essa coisa toda aqui, ó, 21 cosseno de t, mais raiz quadrada de 81 seno à quarta de t, mais 1, vezes quem? Vezes o dy, né? Vezes o y', que é 3 vezes 3 cosseno de t. Pronto. Agora eu tenho que desenvolver esse vezes esse, e depois eu preciso calcular a integral dessa coisa, f de r de t, vezes r' de t dt, com t variando de 0 a 2π. Onde essa coisa aqui é exatamente isso aqui. Deu para entender a complexidade da coisa? Deu sim. Viu o drama? Se a gente não soubesse o teorema de Green, a gente teria que fazer essa conta toda aqui. Agora, graças a Deus que a gente sabe o teorema de Green, a gente aprendeu na aula de hoje, não aprendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer essa conta. Eu vou simplesmente... Ó, pra você ver que virou. Parece até brincadeira, né? Vou tentar tirar essa linha aqui. Ó, pra você ver, pelo teorema de Green, essa integral aqui, ela pode ser dada pela integral... Opa, amarelo não dá não, né? Você pode ser dado pela integral sobre d de dq dx menos dp dy. Não é o teorema de Green? A gente viu na aula aqui, ó. dq dx menos dp dy. Quem que é o Q da história? Lembrando que isso aqui é o P, isso aqui é o Q. Então, eu vou derivar Q em relação a x. Observe que a derivada disso aqui em relação a x é 0, né? Porque, então, a derivada disso aqui em relação a x vai dar só 7. A derivada de P, essa aqui, P, em relação a y. Então, isso aqui vai ser 0. Por quê? Porque só depende de x. A derivada disso aqui em relação a y é 3. 7 menos 3 dá 4. Então, ficou 4 vezes a integral sobre d de dA. Só que isso aqui a gente sabe que dá a área de d, né? Propriedade, quando é 1, né? 1 dA dá exatamente a área de d. E a área de d é exatamente o círculo de centro na origem em raio 3, que a gente sabe que é πr ao quadrado. Então, deu 9 vezes 4, 36π. Pronto, só isso. Bem mais fácil. Bem mais fácil, né? Beleza, gente? Então, isso aqui era só para assustar vocês mesmo, para mostrar para vocês que não é perca de tempo estudar teoria, porque a teoria ela vem para poder nos livrar desse tipo de coisa aqui, tá vendo? Ou seja, sempre o negócio é tipo assim, se eu fosse fazer na unha, teria que desenvolver isso aqui, pode ser que dê umas primitivas horríveis de serem resolvidas. Né? Por mais ser uma integral do cálculo 1, né? Uma integral linear, na variável t,
Mas, como vocês veem aqui, pode ser que as primitivas não sejam tão simples. E se mesmo se for simples, ia dar uma mão de obra só para a gente poder colocar a função vetorial dentro do campo e fazer o produto interno com a derivada. E olha que a curva era fácil de parametrizar, porque era uma circunferência de centro na origem e raio 3. Então, essa era a parte fácil da história. A parametrização foi tranquila. Mas quando você montou, o que você tem é essa expressão feia aqui, né, para poder calcular. Então, por isso que a gente sai disso e vai para essa outra parte aqui, porque de acordo com a teoria a gente pode utilizar isso. Exatamente, os artifícios, que é a mão na roda, na verdade, né, que faz a nossa vida mais feliz, digamos, né? Tranquilo? Agora finalizou tranquilo. Deveria ter esse teorema de Green, tudo, né? Mas, na verdade, eu acho que tem, viu? Por mais que tem hora que não dá para simplificar tanta conta igual essa aqui, porque observe que esse campo P e esse campo Q foi escolhido meio que de sacanagem, né? Porque ele pegou uma coisa bem esdrúxula na variável x, tá vendo? Mas como ia derivar parcialmente em relação a x, isso aqui, ó, não importou. E ele pegou uma coisa bem esdrúxula aqui também na variável quando fosse derivar em relação a x, tá vendo? Ou seja, para poder zerar isso e zerar isso aqui só foi colocado só para espantar, né? Porque ele sabia que no fundo, o que ia importar era esse 3y e esse 7x. E as derivadas deles em relação a y em relação a x é simples. E aí a integral, consequentemente, ou seja, essa expressão que eu falei para vocês que poderia depender de x e de y, na verdade deu uma constante, 4. Ou seja, foi feito só para espantar mesmo, para mostrar para vocês, ó, estude o teorema de Green, veja as hipóteses do seu problema primeiro, para depois tentar fazer a conta, porque pode ser que seja mais fácil você resolver a integral de linha, mas pode ser que seja mais fácil você resolver a integral dupla. Dúvida da aula de hoje? Ainda não. Ainda No não? exercício aparece. Beleza, então. Eu vou começar a corrigir as provas e aí eu vou estar... Primeiro eu corrijo os trabalhos, eu estou corrigindo o pessoal da ciência da computação primeiro, eles fizeram a prova no domingo. Aí eu vou... E é menos alunos também, né? Eu vou finalizar com a turma deles primeiro e depois eu começo a turma de vocês. Beleza? Bom final de semana para todo Beleza. mundo. Bom fim de semana aí, Valdomiro. Até mais. Obrigado. Até mais. Até semana que vem. Até a semana 9. Até Júlia. semana não. Isso. Semana 9, não, semana 10. Essa já é 9, né? Carlos, abraço. Marcos, Tatiele, Dernivaldo.